Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco, nos envolvendo e nos dando possibilidade para captar as orientações da noite. E espero não decepcioná-los. Primeiro que eu conto com meus amigos espirituais, que eles, normalmente eles me ajudam. E não vai ser dessa vez que eles vão me deixar na mão, Então, vim lá do Monte Alto, longe a beça, um trânsito danado, ele não vai me deixar na mão, com certeza absoluta. Tenho certeza disso. Mesmo que vocês sofram, mas eles não vão me deixar na mão, porque eu tenho um conteúdo e eu vou trazer esse conteúdo para nós. Muito bem. O assunto combinado para a noite de hoje é falar sobre os inimigos desencarnados. Será que nós temos inimigo desencarnado? Mas como é que nós sabemos que temos? A gente não vê eles. Encarnado a gente vê, não vê? Mas desencarnado a gente não vê. Inimigo encarnado nós temos, ou não? Não, vocês é capaz de não terem, não é tranquilo, mas eu tenho. Eu tenho alguns que não gostam de mim por natureza normal, Então a gente tem muito disso. Pessoas que não nutrem uma simpatia por nós por nada. Nunca te vi, mas não fui com a tua cara. Não tem isso? E isso o Espiritismo explica de onde que vem essa antipatia. E existe muito. A gente passa pela rua ou a gente chega num lugar, num ambiente, e a gente encontra pessoas de vários tipos. Aquelas que nos recebem bem, outras que nos recebem assim, com desdém. Isso é normal, Porque nós não somos tão bonzinhos assim, Então a gente já teve os nossos deslizes, nós já tivemos os nossos comprometimentos, já tivemos as nossas falhas, já ferimos as pessoas, E algumas das vezes, ou quase na maioria das vezes, a gente não lembra. E quando a gente lembra, a gente faz tudo para esquecer. Porque não, você que não gosta de mim, mas eu gosto de você. Mas e o que você fez antes? Aí a gente esquece. Se alguém não gosta de nós, provavelmente 99,9% foi porque nós fizemos algo contra ele. 0,001 é porque ele não nos conhece, coisa e tal, e aí ele tem dúvida, e na dúvida ele fica calado. Mas 99,999% é porque nós nos comprometemos com ele em um determinado momento. Nós fizemos alguma coisa que não o agradou, houve um desagrado. E isso é normal dentro da nossa convivência material, na nossa sociedade, dentro da casa espírita, não é? A gente sabe muito bem, os dirigentes da casa sabem muito bem que não é possível agradar a todo mundo. Não tem como agradar a todos. A gente pensa que vai agradar, que a intenção é agradar, para fazer as coisas o melhor possível, mas nem todo mundo está com aquele olhar dentro daquela proposta que nós temos. Então a diretoria, a presidência, o diretor doutrinário, o diretor mediúnico, então que ele vai trabalhar alguma coisa, ele trabalha, ele determina algo que ele está vendo lá na frente, e aquela outra pessoa ela não está enxergando aquilo que ele está percebendo, e aí, o que esse cara está querendo? Pronto, cria-se um halo de antipatia. Muito bem. Então, inimigos encarnados, nós temos. Agora, inimigos desencarnados, nós temos? Aí, vocês disseram que tem. Eu não sei. É possível. É quase certo. Será que é 99,99% de certeza? É quase sim, Porque se encarnado a gente tem, nas existências pretéritas, em que nós éramos piores do que somos hoje, porque essa é a verdade. Em vidas passadas, nós éramos piores, nós não éramos melhores. Nós estamos na nossa melhor versão de reencarnação. Hoje, nós estamos aqui, com certeza a misericórdia divina nos produziu uma possibilidade para que a gente pudesse resgatar os débitos,
corrigir as falhas, aparar as arestas, nos deu essa condição porque nos orientou, nos mostrou. Os amigos espirituais lá, antes de reencarnar, ele disse, olha, você vai lá, mas olha, você vai encontrar com fulano, hein? Então, cuidado. E aí, você vai encontrar com Beltrano também, sabe? Então, eles nos avisam praticamente de todos que nós vamos nos reencontrar, principalmente entre casais, né? É um problema sério, né? É um caso sério, mas não tem outro jeito. Então, a gente às vezes pensa que casamento é alma gêmea. Ai, quem dera. Né? Então, casamento é uma dificuldade que nós temos, nós viemos com um propósito para aparar muitas arestas, e aí é difícil saber quem é, como disse Jesus, quem é que pecou mais. Como é que vamos saber? Todos nós temos deslizes, e na convivência a gente percebe isso nitidamente, que a gente, atura melhor, outro atura menos, e vão vivendo, e vai se arrastando, e aí o amor fica lá debaixo da cama, certo? E a gente vai levando, e vai levando, e vai levando, e aí quando chega na espiritualidade, a gente diz, graças a Deus, cumpri a minha etapa. Cumpriu não. Vai voltar para viver e amar. Não basta aturar. Não basta viver junto. Então, a gente acha que não. Sou casado há 56 anos, sou casado há 63 anos. E daí? Ama sua esposa? Ama o seu marido? Isso é que importa. Se tem 10 anos, 5 anos, 60 anos. Essa é a grande importância. Nós viemos para nos amar. Então, isso é uma situação embaraçosa que nós criamos no passado e agora retornamos. E aí, alguns não vieram junto conosco, permanecem na espiritualidade e, estando na espiritualidade, não se esquecem de nós. Não se esquecem de nós. Eles olham, aí, você está aí, tá bom. Aí eles vêm, se aproximam de nós, nos envolvem, e aí, como diz na atuação no campo mental, aquele antigo companheiro, que era um companheiro, os nossos inimigos, na maioria das vezes, foram nossos companheiros, foram nossos afins, foram nossos afetos, e houve um engano de uma parte ou de ambas as partes. Ou você enganou a ele, ou ele te enganou. Então, houve um entreveiro entre as criaturas e um não consegue esquecer. Não. Deus pode te perdoar, eu não. E aí, sabe, fica aquela coisa de que eu preciso me vingar. Isso não vai ficar assim, de jeito nenhum. E aí vem os reencontros, e na espiritualidade, como eu falei, aí nós temos inimigos desencarnados, aí temos, só que a gente não vê. Cadê? Sabe? Então, a gente não consegue vê-los a olhos nus, então é preciso que haja um dispositivo mediúnico para que você possa ver aqueles que estão na espiritualidade e que se aproximam de nós com interesses de nos prejudicar. Então a gente só sabe disso quando a gente sente. Quando há um sentimento, quando há alguma coisa que nos envolve, e aí pelos sintomas a gente sabe qual é a doença, não é isso? Quando você está com dor de barriga, por quê? É porque você comeu alguma coisa estragada, alguma coisa que não fez bem, e que não devia comer. Então, pelo sintoma, você sabe o que é. Então, a gente também sente. Algumas coisas assim que nós sentimos, nós sabemos que está havendo algo estranho e que é uma influência. Então, essa influência, primeiro ela se dá sorrateiramente. Ela se dá vagarosamente e depois ela escancara. Primeiro ela vem sorrateira, de forma a nos iludir, a nos conquistar. E aí, quando nós nos deixamos levar, porque nós somos falhos, a verdade é essa. Nós somos falhos, nós temos vaidade, nós temos egoísmo, nós temos orgulho, nós temos inveja, então nós temos uma porção de coisa que nós não deveríamos ter, mas nós temos. Por isso que nós estamos aqui. Então nós não somos santos nem nada, então nós estamos aqui por isso, porque nós ainda temos várias
vários defeitos, várias desavenças conosco mesmo. E essas desavenças são os atrativos daqueles irmãos nossos que vêm procurar, porque sabe que ele é muito vaidoso. Então ele começa assolando e adocicando a vaidade daquela pessoa. Ele acha que está ótimo. E daqui a pouco ele está envolvido e aí pronto, ele se declara inimigo. É assim que a gente vai ver. E a gente já percebeu isso em reuniões, que as reuniões, as obsessões, elas ocorrem dessa forma. Elas não acontecem de uma hora para outra, pum, está obsediado. Não é bem assim. As coisas vêm vagarosamente, vêm sutilmente, e a gente não se dá conta, e porque a gente, como diz o outro, vem massagear o nosso ego. Aí massageia o ego, pronto, massageou o ego, você está na mão dos meninos. A formação do campo defensivo. Isso nós vamos ver que há uma possibilidade de nós nos precavermos dessas investidas. E que não é tão difícil. Mas ela se torna difícil porque falta aquilo que Emmanuel diz. E a doutrina espírita, os espíritos, através de Kardec, no livro dos Espíritos, diz que basta só uma coisa: querer. Tem que querer. Então, quando você quer mudar, você quer fazer, a gente consegue. Agora, quando a gente não quer, não, está chovendo. Não, está ventando. Não, está muito... Aí você não quer, você está arrumando uma desculpa para não fazer aquilo que precisa fazer. Se tem que fazer, com sol, com chuva, com tempestade, de noite, de dia, você vai fazer. Quando a gente começa a deixar, não, eu vou para a academia segunda-feira. Não vai. Não vai, sabe? E é normal isso em nós. A gente deixa, não, para depois. Aí, vamos estudar? Não, logo mais eu estudo. Não vai estudar. Você não estuda. Então, o que tem que ser feito é para fazer, é fazer agora. Não, sabe, quando a gente deixa para depois, é muito difícil a gente pegar novamente e para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a formação do campo defensivo, ele está nessa vontade de querer armar-se contra a investida no campo mental, porque o nosso campo mental, ele é livre, mas ele recebe aquilo que eu atraio. Então, o que eu penso, eu emito uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética, ela atrai na sintonia aqueles que comungam com o mesmo padrão vibratório. E aí eles se aproximam de nós. Agora, se eu procuro melhorar o meu padrão vibratório, e o meu padrão vibratório aumentado no sentido de orai e vigiai, então no bom pensamento, no bom comportamento, nas boas atitudes, o nosso padrão vibratório também, ele emite ondas vibratórias que formam uma redoma em torno de nós protetiva. E a gente precisa pensar nisso. Então, o que eu penso é o que eu atraio. Se eu pensar coisas negativas, eu atraio coisas negativas. E se eu pensar coisas positivas, eu atraio coisas positivas. Não é complicado, não tem mistério nisso. Mas a gente precisa admitir isso conscientemente, verdadeiramente, para que a gente possa formar essa barreira. Nós perguntamos, será que temos inimigos desencarnados? Aí as pessoas ficam assim, como eu falei, sem ter certeza. Não, acho que eu não tenho, não. Não tenho, não. Eu tenho só um obsessorzinho aí que me... Eu tenho um obsessorzinho que não me larga. Ele me adora. Olha, um obsessorzinho que me adora. Pode. Mas as pessoas acham, sabe por quê? Porque é mais conveniente eu colocar a culpa nele do que eu assumir que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu o estou atraindo. Então, eu não estou atraindo, ele que não me larga. Então, temos inimigos desencarnados? Com certeza nós temos. Só que, olha só, há um tempo atrás, nós, em épocas remotas, para evitar esse assédio, a investida do demônio, né? Se produzia sacrifícios.
E sacrifícios iam desde colocar um alimento até os sacrifícios de vítimas sangrentas. E as vítimas não eram só de animais. Houve tribos selvagens que sacrificavam seres humanos. E através desse sacrifício tentavam ou imaginavam que agradavam aos deuses, e os deuses os protegiam da investida de espíritos malignos. Somente fazendo o sacrifício ele estava protegido. E tinha lá a sua razão de ser, porque os espíritos, quando se manifestavam através do pajé, através do curandeiro, então, do feiticeiro, ele dizia, não, eu quero para mim tal coisa. Por quê? Aí nós entendemos naturalmente que nós somos espíritos, nesse momento, encarnados. E vai chegar um momento em que nós partiremos para o plano espiritual. Aí nós deixaremos o corpo de carne e teremos, junto ao nosso perispírito, eu, espírito, junto ao meu perispírito. Então eu tenho um perispírito. A partir disso, nós que vivemos aqui, envolvidos na matéria, na carne, aí o que nós fazemos aqui, de alguma maneira, nos conduz a um ritmo vicioso de comportamento. Então, isso está no beber, no fumar, no comer, no falar, no agredir. Então, todo esse comportamento que nós fazemos aqui, encarnado, quando nós vamos para o plano espiritual, nós também conduzimos essas coisas. Então, aí, quando eu acho que eu posso matar e que não vai me acontecer nada, porque eu sou mais poderoso e tudo mais, quando vai para o plano espiritual, ele também pensa que é assim. E ele induz as pessoas a fazer isso por ele. E aí as vítimas sangrentas ocorrem porque o espírito conduzido, que conduz, ele tinha, quando encarnado, esse costume natural, porque ele achava ser natural. E mandava matar, e fazia, acontecia e tal. São os demônios. Aí os demônios, naturalmente, o demônio, nessa figura simbólica, criada pela igreja, é uma figura emblemática em que eles colocam até mesmo na Bíblia que o demônio tentou Jesus. Olha, que demônio forte. Esse demônio, olha, era quase igual a Jesus. Faltava só um pouquinho. Pode? Pode uma coisa dessa? Então, cria-se narrativas. Até hoje é muito comum isso, criar narrativa, né? Tá na moda até. Mas criava-se as narrativas e aí impunha como lei, como determinação. Não, o demônio tentou Jesus, e Jesus quase, imagina, quase caiu, quase se perdeu, quase aceitou as propostas do demônio. Mas o demônio é uma palavra que a gente vai descobrir lá na época de Sócrates, Platão, Pitágoras e outros tantos. Eles tinham os seus daimon em grego. Então daimon não era gênio, era espírito, era alma, então era o daimon. Depois, com o tempo, o daimon, ele foi acrescentando alguma coisa que não era só o gênio que influenciava, ele não só influenciava para o bem, ele influenciava para o mal também. Então, ele passou a se chamar demônio. Então, todo aquele que influenciava de fora da matéria, na matéria, era um daimon, ou seja, um demônio. Então, a figura do demônio, ela foi criada por nós, seres humanos, para competir com Deus. Então, o demônio briga com Deus. Demônio, ele briga contra o bem. Como se tinha, e ainda se tem a ideia, que o demônio ele foi criado por Deus, o demônio foi criado por Deus para combater os bons. Quer dizer, Deus criou os demônios. Deus criou tudo. Mas ele não criou nada que fosse para prejuízo do homem. Nada. Tudo que Deus criou foi para que o homem, o ser humano, os seres de uma maneira geral, não vou dizer os seres humanos, os seres de uma maneira geral, chegassem a um progresso espiritual. E aí a gente vai ver que essa saga
da evolução espiritual, que nós viemos lá do reino mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Então, André Luiz fala muito sobre essa teoria, né? Que era só os reinos que a biologia formava, mas aí o Espiritismo vem trazer essa informação. O livro Ação e Reação, de André Luiz, ele fala muito sobre essa proposta em que, para que nós possamos entender a ideia evolutiva de que nós estamos fadados ao progresso, à evolução espiritual. Por mais que eu permaneça no mal, eu vou permanecer o tempo que eu quiser, o tempo que eu me disponibilizar, mas é inexorável o destino. Deus nos criou para sermos felizes. Demoramos a chegar lá, porque nós desvirtuamos o nosso caminho, e aí se o caminho era para lá, eu primeiro vou aqui, depois vou lá, depois lá. Então, aí as reencarnações, elas promovem isso, essa possibilidade de você quer ir para lá, você pode ir, livre-arbítrio. Mas depois você tem que voltar, porque o caminho é para lá, aí você volta, não, mas eu quero ir para cá. Tudo bem, entenderam? Então, a reencarnação é um processo que, dentro do livre-arbítrio, oferece ao ser a possibilidade de encontrar o caminho de volta, religando-se, o religare, religião, religar-se ao Criador. Então, a reencarnação é um processo que você pode ser católico, budista, evangélico, pode ser o que você quiser. Você pode não acreditar, não importa se você acredita, não interessa. Vai chegar num determinado momento, as suas energias fluídicas vão acabar, as energias vitais, e você, corpo, vai morrer. Não tem como fugir. E aí não tem como fugir também de que hoje nós somos uma civilização que todos creem na espiritualidade, não no espiritismo, mas na espiritualidade. O que é crer na espiritualidade? Crer na espiritualidade é de que todos nós somos espíritos, e de que o corpo morrendo, o espírito permanece vivo. Aí a dificuldade está em entender, interpretando. Aí o que acontece com o espírito? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o limbo? O que faz? Ou não vai para o nada? Aí começa a haver uma certa dificuldade dessa interpretação, mas todos compreendem que eu sou um espírito encarnado. Todos nós somos espíritos encarnados. Católico, espírita, protestante, isso não tem como fugir disso. Então o que vai acontecer? Nós precisamos abraçar essa ideia para que, enquanto nós estamos aqui vivendo na matéria, nós estamos nos preparando para voltar ao plano espiritual, e lá nós levaremos conosco aquilo que nós talhamos aqui, espiritualmente, não materialmente. Nada material nós levamos, mas espiritualmente, moralmente, nós vamos levar. Aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, então tudo que leva fora das virtudes, eu levo para o plano espiritual. Então, chegando lá, eu vou continuar sendo eu mesmo. Eu sou eu vou ser eu. Cada um de nós aqui seremos cada um de nós. Nós não vamos virar anjo quando formos para a espiritualidade. Nós vamos continuar sendo nós mesmos. Se hoje eu consigo enganar todo mundo, e todo mundo achar que, como ele é bonzinho, como ele fala bem, como ele é caridoso, como ele entende o espiritismo, mas e se dentro do meu coração não há nada disso? É isso que importa. É isso que eu vou levar a falsear, enganar o próximo é fácil, mas enganar a Deus, enganar a si mesmo, impossível. Os chamados inimigos, os obsessores, eles vão caracterizar o termo de obsessores por serem nossos inimigos, mas quando a gente fala assim de ser inimigo, ele é inimigo de onde? Por quê? O que foi que eu fiz para ele? Por que ele é meu inimigo? O que causou essa inimizade? Então, alguma coisa aconteceu. Não é do nada, de repente, ele é meu inimigo. Ou eu sou inimigo de alguém. Mas, lá na frente nós vamos ver. Mas o inimigo, ele é um obsessor. Existem casos de que a obsessão, lá no Livro dos Médiuns, ele fala na obsessão simples, na fascinação e na subjugação. Então, a obsessão simples é o que vulgarmente ele chama de encosto.
Então, aí o encosto é o espírito que vem e se aproxima de nós, e às vezes, esse espírito, ele não tem nenhuma ligação anterior de vivência conosco, mas ele tem uma simpatia, ele tem uma sintonia de alguma coisa que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou para um churrasco, muito bom, legal. Aí começa a beber, tá, toma uma cervejinha, aí toma uma cachaçinha, aí toma uma vodka, aí toma não sei o quê. Rapaz, olha como aparece amigo, obsessor. Como aparece camarada que, rapaz, esse é dos meus, sabe? Aí, sendo esse é dos meus, às vezes não tem nada a ver de ligação, não é meu inimigo do passado, mas eu tenho algo que o atrai. Então, ele se sente atraído por aquela vibração que eu emito. Então, eu emito uma vibração de prazer carnal. E ele também, ainda quando na matéria, ele também vivia disso. E ele se aproxima daquele que, qual que tem? Não, esse aqui não tem, não, esse aqui não. Não, esse aqui também não. Aí, esse tem, tá? Então, aí eles encostam. Eles se encostam em nós e tentam usufruir o melhor que ele puder, fluidicamente das energias, das vibrações ingeridas naquele momento, do churrasco, da bebida, e do sexo, da droga. Então, eles se locupletam com aquilo. Aí é o chamado encosto. Esses espíritos, diz lá o Kardec, que esses são fáceis de você convencê-lo de que, olha, meu irmão, faz isso não. Você já lembrou da sua mãezinha? Então, sabe? A gente fala assim, a sua mãe está pensando em você lá, e você está aqui desse jeito. Ela está aqui. Ela está aqui, ela quer te ajudar. Sabe? Então, procura tocar no sentimento daquela criatura, e muitas das vezes, na maioria das vezes, ele se rende a essa sensibilização. Porque ele não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma, mas ele tem ligação somente do prazer material, que ele também se viu perdido. Então, aí o chamado encosto é fácil de você corrigir. À medida que esse encosto ele vai se aprofundando em termos de ligações tendenciosas de outros momentos, fica mais difícil, porque ele tem consciência, ele sabe o que eu estou fazendo. É isso mesmo que eu quero, você vai sofrer, você é meu, e aí sabe, há uma dificuldade maior de convencimento. No Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec pergunta se é a pergunta mais conhecida dentro da doutrina espírita, é a questão 459, é ou não é? Todo mundo conhece. Então, influi de tal forma que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá, muito bem. Então, essa é uma resposta tradicional. São eles que nos dirigem. Agora, como diz, desse lado aqui tem um anjinho, e desse lado aqui tem um capetinha. Aí o anjinho diz, meu irmão, deixa isso para lá, não esquenta a cabeça não, vamos embora, vamos crescer. Aí o diabinho, não, de jeito nenhum, massacra, enterra. Qual orientação que você vai seguir? A do bonzinho ou do malzinho? Então, eles influenciam? Influenciam. Mas quem decide sou eu. Eles podem me influenciar de todas as maneiras. Então, os espíritos bons, os amigos, eles estão nos influenciando sempre, constantemente para as coisas boas. E os espíritos maus, vamos chamar assim, os diabinhos, eles estão dizendo que não é assim. Aí é você que vai admitir o que fazer. Aí tem lá uma passagem do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, que ele fala sobre, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça. Lembra dessa? Mas eu só não posso permitir que eles façam ninho nelas. Então, os espíritos podem vir e falar o que quiser, mas eu não posso acatar a ideia e dar prosseguimento. Então, é isso que ele está querendo dizer. Nem mesmo os espíritos bons. Os espíritos bons, eles tentam nos mostrar o caminho, e se você não aceita, ele... Tá bom, livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Agora, os espíritos mauzinhos, vamos chamar assim, eles tentam, aí você não quer, ele insiste, e eles insistem, eles são mais insistentes, eles são até violentos, porque querem aquilo que é do seu desejo. E os espíritos superiores recebem aquilo observando o livre-arbítrio. É natural que seja assim. Mas o que é a obsessão?
eu gosto muito desse livrinho aqui, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Sabe? Esse livro aqui, ele é fantástico para tratar de assunto de obsessão e desobsessão. Aí, a Casa Espírita, que tem reunião mediúnica, é um livro insubstituível. Livro dos médiuns, naturalmente, livro dos espíritos e tal, mas esse livro aqui, ele é uma orientação perfeita de como você conduz, o que acontece, como é que é e tal. Então, ele pergunta aqui, o que é a obsessão? A obsessão, lá no livro dos médiuns, ela vai repetir, que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa boa, um espírito bom. Então, a ação persistente de um espírito mau, certo? Então, isso é o que chama de obsessão. Aquele encosto, por isso que chama de encosto, é chamada obsessão simples, porque ele pode não ser tão mal e você conduz mais tranquilamente. Agora, a obsessão, na acepção da palavra, então essa sim, é alguém que quer prejudicar e está com desejo de prejuízo e ele tem consciência daquilo e trabalha para que haja esse prejuízo. Então, ele caracteriza que a obsessão é essa forma. Aí pergunta para nós, mediunidade é doença? Eu quero ser médium. Não, coitado, ele é médium. Coitado. Não pode ver um espírito, já logo incorpora, já logo agarra, e aí é uma doença. Aí, mediunidade é doença? Claro que não. Se fosse doença, Kardec não falaria, lá também no livro dos médiuns, que todo ser humano é médium. Ele fala que todo ser humano é médium. Claro que depois, mais abaixo, ele vai descrevendo de que essa possibilidade, ela existe em maior quantidade em uns, em menor em outros, e praticamente inerte em alguns. Então, algumas pessoas não possuem, ou possuem apenas rudimento da mediunidade. Então, aquele que você se arrepiado, arrepiou, pode ser a aproximação de um espírito que passou por você e o teu sistema nervoso captou a vibração diferente da sua e você fica arrepiado. Isso não acontece quase que constantemente? Aí, não diz assim, passou uma alma perdida aqui atrás de mim, né? Uma penada, né? Ele passou uma penada aqui, meu Deus do céu, me livra disso. E às vezes é o mentor que está querendo se aproximar para orientar, e ele diz, me livra, Senhor, dessa alma penada e tal. Mas é porque a gente não tem a chamada, vamos dizer assim, a mediunidade, ela não tem um padrão maior, ela tem um padrão menor, então aí você sente apenas rudimento. É por isso que muitas das vezes as pessoas que vão para o estudo de educação da mediunidade e chegam lá e ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos e não apresentam nenhum sintoma de psicofonia, nem de psicografia. E aí dizem, não tem mediunidade nenhuma, eu sou uma porta. Muitos dizem isso, só que acontece que a gente que estuda o fenômeno da mediunidade, sabe que a mediunidade, ela, num trabalho mediúnico, no trabalho de educação da mediunidade, depende muito, muito, muito do médium. Não depende do espírito. É preciso que haja o interesse do médium, vontade do espírito e permissão de Deus. Está lá no livro dos médiuns também. Então, é preciso que o médium, primeiro, ele dentro do chamado animismo, então, que muitos dizem que o animismo é errado e condenam o animismo, não sabem o que é animismo. Animismo é ânima, é alma, é eu próprio. Eu sou um espírito e eu, como um espírito, eu posso transmitir algumas orientações. E isso é mediunidade. Então, mediunidade anímica. Está errado? Claro que não. Então, num processo de educação da mediunidade, inicialmente, o médium, ele inicia o seu processo através da animosidade, ou com animismo, e depois ele vai deixando fluir o seu amigo espiritual, influenciando-o para que ele transmita os pensamentos dele. Mas, inicialmente, confunde, é meu, não é meu, e aí as pessoas que estão junto dizem, não, ele fala assim mesmo, isso é dele. É dele, sim, claro que é, sabe? Mas é falta de entendimento, que você precisa, primeiro, abrir a torneira
E aí, normalmente, ou em alguns casos, sai água suja, para depois sair água limpa. Mas não é água. É água. Então, com a prática, a água vai ficando limpa e você vai podendo aproveitá-la melhor. Então, a mediunidade também é assim. Então, a mediunidade não é doença, é uma possibilidade que nós, encarnados, possuímos. Animal não é médium. Animal não tem mediunidade. Planta não tem mediunidade. Pedra não tem mediunidade. Não vamos entrar por isso ainda, vamos deixar para lá. Vamos deixar. Leia Ação e Reação. Muito importante esse livro, ele vai falar sobre isso. Mas quem é o obsidiado? Aí chega na casa espírita e está sofrendo de obsessão, coitado, está envolvido, tá. Aí ele fala, a Sueli, ela vai falar aqui que o obsidiado é aquela criatura que é coitadinho, não fez nada. É um pobre coitado. E está sofrendo uma injustiça terrível. Porque eles não largam dele e ele sofre e tal. Aí, só que ninguém colhe manga no pé de abacate. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Só que nós não nos lembramos. Então toda colheita, ela é nossa, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então quando você vem com um problema, qualquer que seja ele, é porque você plantou aquela semente, e aquela semente você vai colhê-la. É normal, é natural, é justo para todos, para que não haja preciosismo, diferença entre criaturas, para você é assim, para você não é, para você é e para você não. Não, todos igual, a lei é igual para todo mundo. Semeou, tem que colher. Então, se você está colhendo, é porque você semeou. Você não colhe aquilo que o seu pai semeou. Estou falando de coisas espirituais. Naturalmente, se seu pai plantar uma couve, e você vai colher a couve, tranquilo. Se você plantar alface, você vai colher o alface que seu pai plantou, natural. Mas uma ação errada que seu pai fez, você não será penalizado por ele. E se ele fez uma ação boa, você também não será eleito por ele também. Então, cada um colhe aquilo que planta. Então, o obsidiado é aquela criatura que vivenciou em outros momentos situações antagônicas e que feriu indelevelmente a alguém, ao chamado obsessor. Então, o obsidiado, na maioria das vezes, é aquela criatura que feriu, que maltratou, que enganou. Lembram de Missionários da Luz? Livro Missionários da Luz? Reencarnação do Segismundo, né? Então, a reencarnação do Segismundo, lá o Segismundo, quando ele vai, ele quer reencarnar, e que o Adelino não aceita de jeito nenhum que o Segismundo, não, aqui não, aqui não. E aí o Segismundo, não, mas eu regenerei. Aí a história a gente sabe muito bem que o Segismundo, numa outra existência, ele enganou o Adelino, fazendo com que a mulher desse veneno para ele, e aí ele morreu e ele ficou com a mulher do Adelino. Aí agora, no plano espiritual, ele não, agora precisa juntar novamente. Aí o Segismundo precisava reencarnar como filho de Adelino, para o Adelino orientá-lo a fazer a coisa certa, e o Adelino sentia algo de diferente. Meu Deus, há uma vibração aqui. Ele não sabia o que era, mas ele sentia a vibração daquela afinidade, daquela coisa que ele criou um embaraço no ambiente e que feriu perispiritualmente. E aí a gente vê que depois o Adelino, ele aceita, ele concorda e tal, aí o Segismundo vai nascer e tal. Então, aí, quem é o obsessor? Aí o obsessor é aquele que fez mal, mas ele pode depois deixar de fazer mal e fazer o bem? Pode, dependendo de como você vai orientá-lo. Mas aí quem é o obsessor? Aí o obsessor, a Sueli vai dizer que o obsessor são espinheiros plantados no nosso jardim com nossas próprias mãos. São palavras textuais dela. Obsessor são espinheiros plantados no nosso jardim com as nossas próprias mãos. Não existe o obsessor que alguém plantou para mim. Esse negócio é meio complicado, né? Não é? Negócio que, ele fez
um negócio para mim, aí eu estou obsidiado, porque se você não merece, você não recebe. Agora, se você não criou aquela atmosfera mental que nós falamos no início, aquela proteção mental, você deixou a brecha, naturalmente você está receptivo, porque você está contaminado. Então, é possível ser atingido? Sim, é possível. Deus permite? Sim. Existe o livre-arbítrio, porque, diz lá ele, o escândalo há de vir, mas ai de por quem ele vier. Então, é preciso que ele passe por aquela situação? Sim, mas ai de quem provocar. Então, aquele que provoca o escândalo para aquele alguém, ele vai passar pelo escândalo, mas aquele que provocou assume o risco e a responsabilidade futuro, que vai ter que resgatar também. Então, o obsessor, ele pode ser alguém do passado e que não perdoa, e pode ser alguém que, por assalariado, pode acontecer isso materialmente, envolvendo o espírito, e a trabalhar no sentido da obsessão. A gente vai ver que a obsessão, em alguns casos, elas são bem inicialmente afetuosa. Há um envolvimento de fascinação, de conduzir aparentemente a uma coisa boa, e vamos chamar assim, aqueles chamados obsessores que são de dívidas do passado, eles são ladinos. Eles têm uma vivência muito grande e uma experiência muito grande também. Então eles usam o nome de Jesus sem a menor cerimônia. O nome de Maria, o nome de Emmanuel, o nome de Bezerra de Menezes. Não, Bezerra está me dizendo aqui que você deve de lá acender a vela. Não, Emmanuel está me dizendo aqui que você tem que comprar uma garrafa de cachaça, e está me dizendo aqui, está falando aqui para mim, aqui, ó, deixa eu vir daqui, ó. Eles usam desses recursos, como disse Jesus, os falsos profetas virão e enganarão a muitos. E a gente vê isso na figura dessas criaturas, os obsessores, eles usam desse processo através dos médiuns que o adotam como cavalo, que são da sua montaria. Então nós vimos que o obsessor, ele vai ser uma coisa ainda necessitada de tratamento. Autodesobsessão, porque a gente vai ver que há um tratamento, que a obsessão não é uma coisa que acontece e o cara está perdido. Não, não está perdido. Mesmo quando apresentaram os endemoniados para Jesus, Jesus tinha como resolver aquela situação. E o Espiritismo vem hoje nos trazer esclarecimento que essa função é uma função magnética. Há uma possibilidade de envolvimento do magnetismo em que aquele que possui uma possibilidade magnética, possuir não é porque comprou. Não, ele possui porque ele conquistou. Então, o poder magnético se conquista. Aí você, não, mas eu não sou católico, não sou espírito, não sou nada, e tenho o poder magnético. Mas e das outras existências? O que foi que você fez? A gente não sabe. Então, o poder magnético é um valor que nós temos por aquisição moral. E aí é possível que a gente possa envolver a criatura no processo de tratamento. Jesus fazia isso. Então ele tinha condições de ver aonde havia o envolvimento espiritual e dizia, afasta-te dele. E o espírito não era uma inflexão de voz tão poderosa que a fala dele estava sobrecarregada de eletromagnetismo e que feria magneticamente aquele espírito que estava envolvente. E o espírito não tinha como reagir, não tinha como retroceder, não tinha como resistir. Então, diz o Livro dos Espíritos que os espíritos superiores exercem uma influência inconfundível para o espírito ainda inferior. Os espíritos superiores, irresistível. A prece, ela vem caracterizar para nós, mas rezar resolve? Resolve! E muito! A gente acha que não adianta rezar. Adianta e muito! Quando nós estamos nessa situação, aí a orientação vem através dos mentores, olha, meu irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus, nosso Pai, só Ele é quem pode permitir que alguém venha e nos ajude. Então, não adianta você pedir para mim, porque eu também não posso fazer nada, quem pode é Deus, e Deus pode me permitir que eu consiga alguém para ajudá-los.
Então, é assim que funciona. Então, a prece, ela tem uma possibilidade muito grande de nos ligar àqueles que podem solucionar determinados tipos de problema. Então, a prece, ela é fundamental, importantíssimo para todos nós. É por isso que a gente deve de orar quando acorda. Oh, meu Deus, muito obrigado pela noite. Oh, Senhor, me dá força, me dá coragem para me continuar na luta do dia a dia. Quando vai dormir, oh, Senhor, me guarda, permita que os meus amigos espirituais me conduzam para um local de estudo, de aprendizado. Olha, então, tem direcionamento para um e para outro caso. Quando a gente está com uma dor, uma coisa qualquer, oh, Senhor, permita que no médico que eu for, lá no farmacêutico, no enfermeiro, ou na farmácia, ele me indica um remédio adequado. E com certeza, quando ele for lá na farmácia e falar com o farmacêutico vai estar intuído e dizer, não, paracetamol. E pronto, toma paracetamol. Mas é ou não é? Mas não é. Aí você pensa que não. Agora, se você vai lá sabe, aí você, não, vou lá, aí ele não te dá paracetamol, te dá bezetacil. E aí? Entendeu? Aí aquele trem dói que só, né, não é? Deus me livre. Sabe? Aí você não tem nada, aí vai receitar bezetacil, colega, tenha paciência. Então, vamos pedir para os nossos mentores para orientar adequadamente. E a prece funciona? Funciona. A gente brinca assim desse jeito, mas ela tem uma função positiva de influenciar aquele a quem nós estamos pedindo. Ação do pensamento. Naturalmente que o pensamento nosso, ele é uma emissão de duas vias. Você emite e recebe. Então, quando você emite um pensamento, você está dirigindo para alguma coisa ou alguém. E é possível que alguém esteja endereçando o pensamento para você também, se o teu pensamento esteja receptivo, esteja aberto. Então, o nosso pensamento, ele capta. É por isso que Jesus nos disse, vós sois adúltero por pensamento. Aí a gente fica assim, mas será? Meu Deus, não pode nem pensar. Mas a ideia é que nós temos uma ideia errônea de adultério. Acho que adultério é só sexual, só entre homem e mulher e tal. Aí que é adúltero. Não, você rasurar uma coisa que não pode, pegar alguma, você está adulterando. Então, todo e qualquer adultério, todo qualquer engano que você provoca, que você produz, aquilo ali é um adultério. Você está adulterando. Só que o termo adultério ficou mais configurado, mais caracterizado no uso indevido do pular a cerca. Então, quando você pula a cerca, produz o chamado adultério. Mas não é só isso que produz adultério. Então, através do pensamento indigno, é adúltero. Então, por isso, ó raça adúltera, até quando vos tolerarei? Até quando vos suportarei? Disse Jesus. Está lá, é textual. Porque sabia que nós ainda temos pensamentos totalmente negativos, contrários. Por isso que ele diz que é preciso orar e vigiar. É preciso vigiar os pensamentos. Então, eu não posso impedir que o pensamento passe na minha cabeça, mas eu não posso fazer que eles façam moradia na minha cabeça. Pensar? Não tem como não pensar. A gente pensa, é normal, é natural. Se você não pensar, porque você está morto. E mesmo morto, o espírito pensa. Então, a gente pensa, e pensa coisa boa, pensa coisa ruim, também pensa. Aí, nenhum de nós ainda é santo de tal forma que os nossos pensamentos, a maioria, são bons. Não. Ainda, a maioria dos nossos pensamentos não são tão bons. E aí é o problema. Por isso que a gente tem vontade que dá de esganar esse desgraçado. E aí você não pode. Não pode. Então você é policia. Não pode. E aí você se aquieta, entendeu? Mas o teu primeiro pensamento é que você quer esganar, você quer matar, você quer fazer, sabe? Então, mas o pensamento é algo que você não tem como dominar para não tê-lo, mas você pode dominar para não fazê-lo. Então você não, aquilo que você pensa, você não pode fazer. Você pode pensar, aí, como diz o outro, dá de reto, Satanás. Não é? Então, sai fora. Mas isso, nós podemos fazer isso. O pensamento, não temos como fugir do pensamento, não tem como. Mas eu não posso ficar alimentando o pensamento que não é bom, que não é equilibrante. E a gente sabe o que é bom e o que não é bom.
Todos nós sabemos. Tanto sabemos que quando o Kardec perguntou onde está escrito a lei de Deus, querendo dar uma chave nos espíritos, o que eles responderam? Na consciência. Então, está na consciência de todos nós. Quer dizer, eu não sabia. Sabia. Só não quer procurar, não quer saber, mas está na consciência para que não haja engano, falha, erro, injustiça. Não, está na consciência. E aí, nós temos naturalmente o pior criminoso, o pior assassino, ele sabe se está certo ou se está errado. Ele sabe disso. Mas ele está tão acostumado a fazer as coisas erradas que ele amortece a sua sensibilidade, o seu sentimento, e aquilo para ele passa a ser natural. Mas ele sabe que está errado. Tanto que alguns, quase todos, na hora da morte, do sofrimento, ai meu Deus, ai me ajuda, ai Senhor, vem alguém aqui para me rezar, porque sabe que está errado. Então, está na consciência. A chamada terapia da caridade, o obsidiado, ele precisa envolver-se com o atendimento fraterno daquele que é seu próximo. Porque quando ele faz a terapia da caridade, ele vai criar um laço amistoso de relacionamento, de bom pensamento, de amor, de desprendimento. E o obsessor, ele vai perceber que ele não tem mais aquele atrativo que ele tinha quando ele era raivoso, ele não aceitava, ele não queria saber. Não, agora não, tem que ter calma, peraí, não é bem assim não, vamos devagar. Sabe? Aí ele já começa a repensar, aí já não tem mais o atrativo. Então, essa terapia da caridade, ela oferece essas condições para que mude o interior do indivíduo e aí o obsessor tende a se afastar. Os recursos espíritas, esclarecimento obsidiado. Naturalmente que nas reuniões de obsessão, de desobsessão, se faz esse trabalho, vai tentar esclarecer. Um livro muito interessante, um autor que eu também gosto muito, é Hermínio de Miranda, e ele vai falar sobre as reuniões mediúnicas. Tem um livro dele que é muito interessante, Diversidade dos Carismas, que ele fala muito sobre essa ideia de como que ocorre o fenômeno da mediunidade, do espírito que envolve, e outros livros dele também, ele vai tratar de uma forma que a gente precisa aprender a dialogar com o espírito que está envolvido. Nós não podemos atacá-lo porque ele é um irmão nosso, ele está apenas enganado. Ele está apenas equivocado e ainda não se deu conta. E aí os exemplos são muitos. Quando a gente vê no livro Libertação, lá do André Luiz, quando lá o Gregório, estão lembrados? Lá o Gregório, quando o André Luiz e a turma chega lá nas cavernas e encontra lá o Gregório, e que ele fala para a mulher, você é uma loba, estão lembrados? Aí, você é uma loba, e aí ela se transforma, na chamada licantropia ou zoantropia, ela se transforma, tem a sua forma perispirítica, ela se torna luporina, ou seja, com as feições de lobo. Então, aquele cara, ele era terrível. Mas quando ele encontra lá fora a voz da sua mãe, que se materializa apenas com a glote, apenas com as cordas vocais, e fala, meu filho, sabe? Aquilo é algo tão envolvente que ele se sente desarmado de uma forma tal que ele não tem como reagir àquele meu filho, sabe, aquele amor, aquela coisa, sabe, algo assim. Então é preciso convencer, mas convencer não é dizer, não, sou eu que mando, não, amor. Então, no tratamento, esclarecimento obsidiado, não é, tá de retro, vai-te embora, some daqui, não, meu filho, vem cá, você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Vamos ver, o que a gente pode fazer por você? Sabe? Então, se mostrar solícito. Atendimento fraterno na casa espírita começa com tratamento de desobsessão. Atendimento fraterno. Você está já tratando de desobsessão. A fluidoterapia. Naturalmente, os passes magnéticos funcionam. Não adianta tomar passe que não resolve nada. É mesmo. Não resolve, talvez, naquele momento, porque você não vê. Mas, ao longo do tempo, vai sofrendo uma minação, um envolvimento, que aquilo se torna produtivo. Então, o trabalho de passe, a chamada fluidoterapia, é um tratamento recomendável na casa espírita. Nós vemos que o antídoto, através do Evangelho, entretanto, encontramos um antídoto eficiente contra a sua proliferação.
o amor. Então, aquilo que eu estou falando. Então, não há como você resolver o problema de desobsessão se não houver amor. Se nós somos obsidiados, se nós não dedicarmos amor, não tivermos amor por aquele que nos fere, aquele que nos maltrata, não resolve. Quando nós assalariamos alguém, não, tira isso de mim. Quanto é que você quer? Quer pagar para resolver esse problema? Pode resolver? Pode. Momentaneamente. É possível. Isso é possível, porque o tratamento, em alguns casos, ele é fluidoterápico, ele é fluido eletromagnético. Então, há a possibilidade do eletromagnetismo, você envolver a criatura e a criatura não encontrar acesso através de alguma formação magnética. Isso é possível, mas é temporário. Porque o que vai resolver é a mudança interna, é a formação daquela coisa mental que nós criamos de proteção e que o espírito não tem mais acesso em nós. Então, para qualquer influência espiritual, através da chamada obsessão, não há outra maneira que não seja através do amor. E o amor começa assim quando você trata com as pessoas, entre as pessoas, você ser afável, ser solícito, ser simpático, isso, e às vezes a gente chega no centro espírita e não dá nem boa noite. Entra, senta e aquela cara de entojado, né? E nem boa noite não dá, e aí quer o quê? Ser simpático é nada. Aí, que amor que você está... É ou não é? Então, depende muito de nós. A gente precisa mudar hábitos, comportamento, para que as coisas sejam melhores. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.